As orquídeas são conhecidas por florescer apenas uma vez ao ano. Isso faz com que muitas pessoas, ao adquirir uma orquídea, pensem se vai ou não cultivar. Poxa, uma orquídea florescer apenas uma vez ao ano? Assim como essa planta, eu venho falar para vocês das orquídeas que podem florescer mais de 2, talvez 3, até 4 vezes ao ano. Então, se você quer conhecer essas orquídeas para que você possa começar a sua coleção e ter orquídeas o ano todo, é só você não sair daí. Meu nome é Fábio Buquili e você está aqui no canal Orquídeas em Ação. Fique aí, se inscreva no canal, deixe seu joinha, acompanhe o vídeo até o final. Essa aqui é uma Cattleya labiata rubra, né? Que está abrindo aqui no meu orquidário, uma planta muito bonita. E eu quero dizer para você que fui muito curioso quando eu falava a respeito dessas plantas que florescem 2 vezes ao ano, né? Eu tomei como um susto ver, né, antes de ter esse conhecimento, de que as Cattleyas, algumas delas, podem florescer 2 até 3 vezes no ano, tá? A Cattleya labiata, por exemplo, é uma planta que ela floresce normalmente em fevereiro, né? Ali em fevereiro, março, comecinho do ano. E depois ela floresce novamente aqui na minha região, né? Ela floresce novamente entre novembro, dezembro, às vezes até janeiro. O que adianta até um pouquinho o processo de floração dela, que às vezes acontece em fevereiro, né? Mas ela floresce 2 vezes ao ano. E quando eu fiz um vídeo, inclusive, falando dessa curiosidade, alguns amigos do norte do nosso país falaram: Fábio, aqui é muito comum labiata florescer até 3 vezes no ano. Ela que é uma planta nordestina, uma planta que vegeta sobre calor e muita iluminação. Essa planta pode sim florescer 2 vezes no mínimo no ano no seu orquidário. Então, Cattleya labiata é uma das plantas que você pode adquirir, que pode trazer 2 florações no ano. Aqui também é uma Cattleya Clande, ainda no mundo das Cattleyas, né? Uma Cattleya Clande, né? Tá passando aqui a sua floração, mas essa planta mesmo eu já fiz vídeo esse ano, no começo do ano com ela. Depois eu fiz vídeo na exposição de Sorocaba, que foi em setembro. E olha só, gente, ela floresceu em setembro, ela estava na exposição em dezembro agora, ela já está aqui novamente trazendo floração. Então, essa planta floresceu 3 vezes aqui no meu orquidário. A Cattleya Clande tem essa característica. Todo novo pseudobulbo que ela faz de emissão, vem com ela carregado os seus botãozinhos também. Mais uma Cattleya que floresce, pode florescer de 2 a 3 vezes no ano. Adrolelia alaori, né, que hoje também é conhecida como Cattleya alaori, ela também floresce como as aclandes. Toda nova brotação dela, na grande maioria das vezes, ela produz botões de flores. Então, se você também adquirir uma Adrolelia ou Cattleya alaori, você vai ter plantas que florescem de 2 a 3 vezes no ano no seu orquidário. Cattleya forbese, uma incrível planta que inclui no mundo todo grandes amantes, e é uma planta que pode florescer até 2 vezes no ano também no seu orquidário. Uma planta que é usada inclusive para se fazer muitos híbridos, justamente devido a esse potencial que a planta tem de fazer com que ela produza flores o ano todo. Então, alguns híbridos são feitos com a Cattleya forbese justamente por essa razão. Híbridos podem florescer mais de uma vez ao ano. Para essa planta aqui, tem na sua genética a forbese. Ela floresceu no começo do ano, está florescendo novamente no final do ano. E isso não acontece só com as forbeses, né? Existem outras plantas que florescem em outros cruzamentos de híbridos. Isso ocorre normalmente porque existem genéticas de planta. Por exemplo, a labiata, ela floresce no começo do ano, certo? Em fevereiro. Então vamos falar de uma ludimaniana, que é mais para agosto, setembro, né? Enfim, você vai ter uma planta que vai florescer mais para o meio do ano. Um cruzamento entre essas plantas pode ocorrer dela florescer no começo do ano, devido à genética da labiata, e também mais para o final do ano novamente, devido
a genética da ludmaniana. Então é só apenas um exemplo, tá? Pode ser até que eu não me refiro exclusivamente sobre esse híbrido, mas para vocês entenderem como funciona esses híbridos, né? Híbridos que envolvem duas plantas podem florescer apenas uma vez ao ano. Mas quando você tem, por exemplo, uma braçávala nesse cruzamento, outras plantas e híbridos mais complexos, você pode ter planta que floresce até 3 vezes no ano, sendo um híbrido de Cattleya, tá certo? Então, é só para vocês entenderem que essas genéticas também causam mutações, desde as datas de florações, até mesmo na forma e coloração da sua planta. Híbrido de dendróbio, conhecida pela grande maioria como Denfal. Estas é o tipo de planta que floresce de 2 até 3 vezes ao ano, o que encanta quem está começando o seu cultivo com as orquídeas. Esses híbridos, normalmente conhecido como Denfal, levam na sua genética híbridos complexos de dendróbio. Então nós estamos falando de um dendróbio híbrido, mas ele pode florescer de 2 a 3 vezes no ano, o que encanta a grande maioria das pessoas que estão começando, principalmente, que vê essas plantas, normalmente elas são floríferas, né? E elas podem sim trazer para você esse tipo de floração. Algumas dendróbios híbridos têm uma dificuldade porque faz parte do grupo nobile, que precisa de um pouco mais de frio para poder florescer, também mais iluminação e uma escassez de água, o que a gente chama de estresse hídrico, que vai fazer com que essa planta seja então incentivada à floração. Mas tirando essas plantas que são cruzadas com esse grupo nobile, a grande maioria delas florescem de 2 a 3 vezes ao ano. Essa planta, por exemplo, aqui, que eu nem sei o cruzamento qual ela floresce sempre em dezembro, depois ela acaba a floração dela e dura, viu gente? Isso aqui dura cerca mais ou menos de uns 35 a 40 dias desse jeito. Eu venho aqui e corto porque daí ela começa a ficar feia, né? Aí depois ela vai florescer novamente em junho, aí eu corto de novo. Aí vem uma doida aqui, começa a soltar uma haste lá para setembro, e quando é dezembro ela floresce um pouco mais forte. A floração mais pesada dela realmente acontece sempre em dezembro. Eu passo sempre o Natal com esse híbrido de dendróbio com flores, híbridos para que você possa adquirir também. Bom, todas as plantas que nós falamos até agora são plantas epífitas, né? Ou seja, elas crescem sobre árvores, gostam de tronquinhos, né? Agora também existem as plantas que florescem mais de uma vez ao ano, que é o caso de algumas terrestres. É o caso, por exemplo, dessa Spatoglotis. As espatoglotes também são plantas que podem florescer de 2 a 3 vezes ao ano, tá? Conhecida como grapete, é uma excelente escolha para você que gosta de ter orquídea o ano todo. Essa planta é uma planta terrestre, como disse, você pode cultivar ela em terra mesmo, né? Ela vai fazer a produção de suas folhas sobre uma iluminação de 50%, ela gosta de luz também, você vai ter resultados como esse daqui. Existem muitas espatoglotes para que você possa adquirir para a sua coleção. Para falar do top 3, eu quero falar das braçávolas para vocês e os seus híbridos. Essa daqui é uma Braçolélio Cattleya litoralis, conhecida por muitos, né? Ela é um cruzamento entre Cattleya tigrina e Braçávala tuberculata, e também é uma planta que floresce mais de uma vez ao ano. Ela, por exemplo, floresceu esse ano aqui em março, ela estava carregada de flores, foi para uma exposição, acho que em abril, já estava passandinho, mas foi para uma exposição, e agora, meados de final de novembro, ela novamente fez a emissão, já floresceu aqui e está florescendo aqui novamente, né? Então estamos em dezembro e ela florescendo aqui novamente. Isso ocorre também porque, como eu falei para vocês, né? Aqui a planta-mãe foi a Braçávola, que é uma planta que floresce mais, a espécie já floresce mais de uma vez ao ano. E o seu pai foi a Cattleya tigrina, tá? Então a Cattleya tigrina, ela tem como, ela floresce na verdade lá para novembro, meados de novembro, dezembro. As Cattleyas tigrinas estão no ápice das suas florações, né? E as braçávolas normalmente ocorre de florescer em março, abril, depende muito das braçávolas, né? E os cruzamentos que são feitos. Mas como todas elas têm genéticas muito fortes, principalmente as braçávolas, é o interessante dos híbridos, né? Porque você pode ter dessa genética, a planta quando ela puxando para uma floração de começo de ano, que seria
começo de ano assim, né? Em março, abril, que seria as Brassavola tuberculata, e novamente a genética do pai funcionando no final do ano, que seria as florações da Cattleya tigrina. Ou seja, o híbrido acaba florescendo de 2 até mesmo 3 vezes ao ano, tudo vai depender do híbrido que você tem, tá? Mas as Brassolelio Cattleya são plantas incríveis para que você possa ter, né? São cruzamentos que são feitos entre Brassávolas e Cattleyas, e que produzem muitas flores e fazem com que você tenha flores durante o ano todo, porque elas florescem mais de uma vez do ano. Aqui está a espécie, já falando do híbrido que nós estamos conversando agora há pouco, né? Essa aqui é a mãe da Cattleya, da Brassocattleya litoralis, né? Sendo a Brassavola tuberculata. Essa planta floresceu comigo em março, depois ela floresceu novamente, acho que em julho, e agora novamente. Essa planta é muito florífera, eu recomendo muito que você tenha na sua coleção, Brassavola tuberculata, que também os amigos podem até falar aí, né? Parece que conhecida também como Brassavola perrine, parece que agora a Brassavola perrine virou sinônimo da tuberculata. Não tenho certeza dessa informação, mas apenas passando essa mensagem também para que vocês possam pesquisar quando você for comprar e adquirir a sua, tá bom? De toda forma, nesse top 3, encerrando esse top 3, Brassávolas são plantas que você pode adquirir e vai florescer mais de uma vez no seu orquidário. No finalzinho da nossa lista, no top 2, nós vamos falar das Vandas. Estas meninas podem florescer 1, 2, 3 e até 4 vezes no ano. E a boa notícia é que as florações dela têm uma duração incrível, podendo durar de 25 a 35 dias, atravessar até mais tempo que isso, tá? Tudo depende de como você cultiva, se você molha, se quando você faz as suas regas, se ela molha as flores. Mas essa é uma planta que você pode adquirir e que vai florescer mais de uma vez no ano. Para isso tem algumas condições. Bom, eu já falei para vocês sobre Vandas, né? Você pode procurar aqui no meu canal, tem inclusive um vídeo recente falando sobre as Vandas e como você pode fazer para cultivar elas, tá? Mas, rapidamente, elas precisam de um local com boa iluminação, mas muita umidade, para que você tenha o resultado de 2, 3 florações com ela ao ano, tá? Eu nunca tive um resultado maior do que 2 florações ao ano, mas relatados por muitos que elas florescem de 3 até 4 vezes no ano, tá? Então, além de ser muito bonita, floração duradoura, é uma das orquídeas que você pode adquirir para ter mais flores durante o ano. No top 1 da nossa lista, as Phalaenopsis. Estas plantas florescem 2, 3, 4 vezes ao ano. E, gente, realmente essa daqui ela é imbatível, tá? Primeiro porque ela tem um cultivo muito simples, muito fácil, né? Então não é difícil de você conseguir com que ela venha realmente a florescer mais de uma vez ao ano, 2 vezes ao ano. E o incrível é que as florações dela podem durar até 90 dias. Como disse, para isso acontecer você não pode ficar molhando as flores, né? Porque nem aqui elas estão molhadas porque chove, meu espaço aqui é aberto. Então você pode de repente cultivar dentro da sua varanda um espaço que tenha mais iluminação, uma janela, né, da sua casa, do seu apartamento, que pegue um pouco de iluminação, principalmente o solzinho da manhã, não permitindo que ela tome o sol da tarde, tá? E você vai ter resultados como esse daqui. E também uma planta que gosta de muita umidade, né? Porque ela também é considerada uma planta que cresce como as Vandas. Assim como as Vandas, elas são monopodiais. Então elas crescem sempre para cima, não possuem reserva de água, porque não possui pseudobulbos, né? Então ela tem somente o caule por onde cresce. E se você entregar boa umidade, uma iluminação adequada, o resultado vai ser esse aqui durante o ano todo. E a durabilidade das suas flores, como disse, pode durar 30, 60 e até mesmo 90 dias, dependendo do seu cuidado. Então você que quer cultivar Phalaenopsis, você vai ter a oportunidade de ter flores na sua sala, na sua cozinha, no seu quarto durante bastante tempo. Vale muito a pena você cultivar a top 1 da nossa lista de plantas de orquídeas que florescem mais de uma vez ao ano. Ainda falando desse nosso top 1 das Phalaenopsis, existem as espécies, tá? Aquela que eu mostrei é um híbrido e a grande maioria das Phalaenopsis, né, encontradas em mercado, que as pessoas adquirem, são híbridos. Mas existem as espécies, né, que inclusive foram hibridadas para chegar nos resultados que hoje se vê nos mercados. A grande maioria das espécies, ela produz a floração dela, mas também tem como ser muito comum você ver ela fazer emissão
de uma haste, como se ela fosse florescer e ela produzir uma muda, tá? Então isso é muito comum acontecer com as Phalaenopsis, e para você que quer de repente, se você, poxa, eu gostaria de ver isso acontecer nas minhas Phalaenopsis, né? Existem algumas coisas que você pode fazer, como permitir que a sua floração termine e você não corte a haste. Pode acontecer duas coisas: ou ela faz uma emissão, tá? Mesmo sendo híbrido, tá, gente? Mas mais espécie faz isso. Ou ela faz a emissão de um novo brotinho, de um síndrizinho, ou ela volta a florescer novamente. Mas eu recomendo que você tenha muito cuidado, porque para que você possa fazer isso, a planta deve estar realmente com muita energia, muito bem, né? Então você vê, por exemplo, nessa espécie aqui, ó, folha bonitinha, ela está bem, você vê que ela está viçosa, então ela estava carregando floração, que já acabou, né? E está carregando um filhotinho aqui, mas ela está bem. Então quando você vê a planta com esse aspecto, né, você fique tranquila, pode permitir que isso aconteça. E aqui agora, como ela já está com raízes, tá vendo? Ó, tem quase 3 dedos de raízes, 3 raízes aqui, eu posso tirar ela daqui da mãe, ó. Vou fazer isso até aqui para vocês verem, porque é bem bacana isso aqui, é muito fácil. Tá certo? Aqui ela está com uma tesoura também, né, para não machucar, não correr o risco de quebrar a raiz da planta. Mas é isso aqui, você pode fazer dessa forma para que você possa tirar a sua planta, o seu brotinho, né? Ó, tá vendo? E aqui você vai plantar agora. Agora eu planto ela e acabou. Então isso eu só recomendo que você faça, tá? Se você vai deixar a sua planta para fazer muda e tal, se ela estiver bem. Uma outra coisa, gente, que eu queria passar para vocês sobre a Phalaenopsis, que muita gente fala para mim, é sobre isso aqui, ó. Fábio, minha folha da Phalaenopsis está amarelada, ela está não sei o que, ela está com pinta, fungou, vai morrer. Gente, tira da cabeça isso. É uma característica dessa planta, amarelar, fazer essas pintas e produzir novas folhas, tá? Ela vai morrendo. É só você vir aqui embaixo aqui e você tirar essa folha velha. Acabou, não está morrendo mais nada, tá tudo lindo e verdinho para você produzir, tá bom? Então essa foi só um bônus desse top 10 para que você possa adquirir as suas Phalaenopsis, cuidar delas e possa ter grandes resultados. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilha ele nas suas redes sociais com os teus amigos, deixa o seu joinha, porque muito ajuda o canal e a mim também. E claro, na quinta-feira que vem você tem um encontro marcado comigo. Beijo, até lá. Tchau! Tem mais iluminação e uma escassez de água, né? O que a gente chama de tchim. Também as catleias. Nesse top 6, mais uma catleia. Catleia, esqueci o nome da catleia, que é aquela ali. Então você que quer cultivar Phalaenopsis, você vai poder colocar ela na cozinha da sua sala, na cozinha da sua sala. Na cozinha da sua sala.